Olá pessoal, tudo bem? Estamos tendo um surto de chikungunya, que é uma doença que é uma virose, mas que tem diversas manifestações articulares. Eu fiz um estudo completo sobre essa doença para vocês, baseado no protocolo do Ministério da Saúde. Confere tudo sobre essa doença para saber como você deve agir na presença de sintomas e como prevenir problemas articulares. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre chikungunya. A gente trouxe aqui um protocolo do Ministério da Saúde, tá? Vamos falar um pouquinho da doença em seu aspecto global, mas com foco nas articulações, que é a grande preocupação da população de uma maneira geral. A gente está tendo um surtozinho de chikungunya, que as emergências traumatológicas estão lotadas dessa doença e está gerando muita preocupação nas pessoas. Então, esse foi o motivo da aula de hoje. Basicamente, fornecer aqui informações de respaldo científico para os nossos seguidores aí. Então, a principal manifestação clínica que a difere são as fortes dores nas articulações. A chikungunya é uma virose, pessoal, assim como o dengue, como o zika, mas o que foca mesmo, o enfoque dela é mais nas articulações. E isso gera muita preocupação. Será que eu vou ter dor crônica para o resto da minha vida? Se eu começar a ter dor articular, tem algum remédio que eu posso utilizar que vai mudar essa história natural da doença? É isso que a gente vai falar aqui nesse trabalho, tá? Então, a principal manifestação clínica além de uma virose completa, geral, é da artralgia, da dor articular, tá? Muitas vezes acompanhada de edema. Então, é normal você ter dor articular porque dormiu de mau jeito, porque teve um torcicolo. Mas quando você tem uma efusão muito grande, um edema muito grande, você tem que ficar mais atento para algumas condições secundárias que podem gerar isso, tá? É uma doença de alta morbidade, ou seja, gera muito dano na pessoa, tem muitas potenciais problemas que isso pode gerar e pode piorar a qualidade de vida. Esse trabalho são 67 páginas, então assim, o que eu fiz? Eu li o trabalho inteiro e coloquei de amarelo aquilo que é mais importante para vocês. Então, em termos de diagnóstico, espectro clínico, o que a gente precisa saber? 70% dos indivíduos têm sintoma, ou seja, é uma doença que geralmente gera sintoma. Existem algumas doenças que podem cursar de maneira assintomática. Chikungunya não é uma delas. Alguns pacientes evoluem com persistência das dores articulares na fase aguda, caracterizando a fase subaguda, que pode durar até 3 meses. Então, a fase aguda, a fase inicial, ela é composta por praticamente uma virose, né? Febre, coceira no corpo, você pode ter um rash, que é uma vermelhidão na pele, você pode ficar dinâmico, que é você ficar mais mole e tudo, mas quando você passa de 7 dias e ainda tem acometimento articular, você já entra numa fase subaguda que pode durar até 3 meses de dor, pessoal. E depois a gente vai falar sobre tratamento e vai falar o que a gente tem que fazer em cada fase, tá? Se passar de 3 meses, você cronificou a sua chikungunya, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha um manejo adequado para evitar chegar nessas fases de cronificação. Lembrando que muita gente não sabe, mas a chikungunya mata e a letalidade tem se mostrado até maior nos países tropicais como o Brasil, tá bom? Então aqui são os aspectos da doença. Na sua fase febril, o que é que ela é caracterizada? Geralmente é uma febre de início súbito com poliartralgia, o que é isso? Dores em várias articulações. Geralmente acompanhado de dores nas costas, rash, que é a vermelhidão na pele, em mais de 50% dos casos. Teve dor com rash, com vermelhidão na pele, dor e edema nas articulações, uma febre e num contexto atual epidemiológico, muito provavelmente você tem chikungunya. A poliartralgia está descrita em mais de 90% dos casos. Por isso que o foco articular ele é tão importante em relação à chikungunya. Lesões articulares são descritas aqui nas figuras. Ó. Você vê que o edema, a dor vem sempre com muito edema, tá? Vem com edema de membros, e isso é uma das coisas que falam a favor. Então é mais um achado aqui que você pode saber se você tem ou não características de chikungunya. Aqui você tem aqui uma dor e um edema articular. Você vê que é diferente os joelhos dessa paciente, os pés, de uma maneira geral, aqui ambos estão edemaciados. Lembrando que a chikungunya ela é simétrica e tem uma poliartralgia simétrica. Geralmente você tem nos 2 joelhos, você tem nos 2 cotovelos. Quando você dorme de mau jeito, quando você tem um trauma, quando você tem uma lesão por esforço repetitivo, geralmente ela é unilateral. Quando ela é bilateral, fala a favor também de doenças inflamatórias como a chikungunya. A lesão de pele, você vê que ela é vermelha, fica vermelha, né? Você tem uma descamação. Então, essa vermelhidão
é bem típica da chikungunya também, apesar de que pode acontecer em outras viroses, tá? Então, assim, falando ainda do aspecto geral, depois a gente vai para o tratamento. Fase subaguda, geralmente, é quando a febre desaparece, mas agrava a parte de artralgia, de dor articular, né? Geralmente vem acompanhado de edema, e se passar de 3 meses ela fica crônica, né? Aqui um paciente já com dor na fase subaguda, né? Com cometimento principalmente articular. E a fase crônica é quando você tem, além de tudo isso, uma cronificação. Passou de 3 meses, você tem dor articular e dor neuropática. O que é isso? Dor neuropática é dor de nervo, é como se fosse aquela sensação de agulhamento, aquela sensação de você estar sendo espetado o tempo todo. Então, assim, essa dor, esse caráter neuropático, ela surge também a partir do 3º mês, e pode ser uma dor mais difusa. Antes era mais concentrada na articulação, às vezes irradia um pouco para o membro, tá? E existem fatores de riscos. Qual é a minha preocupação? É no paciente acima de 45 anos, principalmente do sexo feminino, que já tem problemas articulares, né? Então, assim, e a quarta fator de risco é quando você tem lesões muito graves na forma aguda. Então, vamos lá. Você é uma mulher de 50 anos que já tem dores crônicas nos joelhos, nos ombros, e isso já é um fator de risco. Se você pegar chikungunya, as suas chances de evoluir para uma cronificação é maior. Então, cuidado nesse perfil de paciente, tá bom? Geralmente, como eu já tinha falado, né, é um acometimento poliarticular e simétrico. Então, isso diferencia de outras artrites. Febre reumática é uma febre que tem inflamações migratórias. O joelho fica bom, aí passa para o ombro. Aí o ombro fica bom, passa para o quadril. Já aqui não, é simétrico. São os 2 quadris, são os 2 joelhos, são os 2 tornozelos, tá bom? Fala a favor de chikungunya. Apesar de 89% das terem condições médicas associadas, para algumas complicações não há morbidade prévia. Ou seja, quem tem comorbidade, qualquer comorbidade geral, aumenta o risco de você cronificar e você ter mais problemas com chikungunya. Mas, na exceção, você pode ter problemas, inclusive não tendo tantas comorbidades, tá bom? Gestante não está relacionado aos efeitos teratogênicos, né? Mas mãe que adquire chikungunya no período intraparto pode transmitir sim para o recém-nascido, que a taxa de transmissão pode chegar até cerca de 50% de transmissão e até 90% pode evoluir para a forma grave. Vamos lá, se você é gestante, tem muita preocupação com chikungunya. Se você não for no primeiro trimestre, lógico que você tem que se prevenir, mas não é uma coisa tão absurda você pegar chikungunya no primeiro trimestre. Isso não tem nada comprovado que vai gerar alguma coisa com o seu bebê. No entanto, no final da gestação você tem que ser um pouquinho mais cuidado. Se você pegar chikungunya, você pode transmitir em até 50% para o seu bebê, e a letalidade e a evolução de forma grave pode ser em até 90%. Exames laboratoriais geralmente são inespecíficos, a gente pede só para pacientes que têm fase crônica ou pacientes que têm maior risco de evoluir para fase crônica, tá? Geralmente a gente não pede exames num paciente jovem e rígido, tá bom? Aqui é mais para fazer diagnóstico diferencial, entre outras patologias, e em relação ao diagnóstico, quando você precisa do diagnóstico mesmo de chikungunya, você vai fazer o teste molecular ou o RT-PCR, que é o mesmo do COVID, né? Ou testes sorológicos como o ELISA, que é o mesmo, por exemplo, do HIV. Tá? Você pode pedir o IgG e o IgM, lembrando que o IgM tem que ser a partir do 2º dia de surgimento de sintomas. Surgiu dor hoje, vou dosar? De jeito nenhum, tá? E sendo que o mais indicado seria a partir do 5º dia. Então, quanto mais um tempinho de doença, mais fidedigno é o teste, tá bom? 5º dia o IgM e 6º dia o IgG, se você quiser dosar para ter o diagnóstico da chikungunya. O diagnóstico diferencial tem várias doenças que pode gerar febre e tudo, é uma virose, na verdade, mas o mais importante são esses 3, tá? Então eu peguei esse quadro aqui e grifei aquilo que é mais importante de cada uma. Lembrando que isso aí é informação do Ministério da Saúde, pessoal. Isso aqui é uma informação oficial que eu trouxe para vocês. Então isso aqui é o que você deve acreditar, não acredita em outras coisas não. Diagnóstico diferencial entre dengue, zika e chikungunya, né? Dengue, o que é que caracteriza muito a dengue? É a mialgia, dói o músculo, você parece que apanhou, você parece que levou uma porrada, que levou teve um espancamento, que dói a musculatura de uma maneira geral, entendeu? Não é tanto articulação,
é mais a mialgia. Ela é o que é mais frequente na dengue, ela é o que chama mais atenção na dengue. O que é que chama mais atenção na zika? Você não tem febre. Praticamente na zika você não tem febre, diferente da chikungunya e da dengue, que tem febres altas. E na zika, 50 a 90% dos casos tem conjuntivite associada. Teve uma febrícula e teve conjuntivite, muito mais provável você ter uma zika do que uma chikungunya ou uma dengue. Já a chikungunya, o que é que chama muita atenção? Artralgia, dor articular, 3 cruzes, é muito mais evidente. E o edema nas articulações que a gente já comentou bem. Febre alta está presente na dengue e na chikungunya, mas na chikungunya você tem mais acometimento articular e tem mais edema nas articulações. Então esses aqui são os achados mais típicos. Lembrando que toda virose pode ser qualquer uma das 3, mas tem os achados mais típicos. Agora aquilo que a gente mais se preocupa e as pessoas geralmente buscam saber mais, né? Que é o manejo clínico. O que fazer quando você tem um paciente com chikungunya? E se eu sou um paciente, o que é que eu devo fazer? Tá? Então, o mais importante é saber se você tem risco ou não. Você tem comorbidade? Você não tem? Você tem critérios de gravidade ou não tem? Tá? Então, assim, grupos de risco, sempre em relação à idade, são gestantes, lembrando principalmente no final da gestação, maiores de 65 anos, menores de 2 anos, tá? E pacientes com comorbidades. Isso vale para toda virose. Lembrando do Covid, né? A gente tem aquela preocupação com as comorbidades sempre. E a chikungunya também, até porque a cronificação a gente já viu que é acima de 45 anos e é mais comum com pacientes que têm comorbidades. Tá? A grande maioria dos casos é ambulatorial, não precisa internar para chikungunya, tá? Os pacientes de alto risco são gestantes com comorbidades, idosos e menores de 2 anos, como a gente já tinha adiantado, né? E nesses casos, tem que ter uma observação diferenciada nas unidades de risco, ou seja, você tem que fazer um acompanhamento mais de perto com o seu médico. Não necessariamente internar todo mundo desse grupo, mas um acompanhamento mais de perto, ver a questão dos exames, e esses aqui, com certeza, tem que dosar exame laboratorial, tá bom? O que eu tenho que fazer quando eu tenho dor? Tá? Você tem que fazer a abordagem escalonada da dor. Tem que tratar muito bem a dor. O tratamento da dor envolve todas as fases da doença e não apenas nas fases subaguda e crônica, devendo ser efetivo desde os primeiros dias. O que é que tem se visto na clínica da dor? Quando você não trata bem a dor, você tem uma maior tendência de cronificar a sua dor. Então, tem que ser combatida a dor de maneira agressiva, tá? A dor aguda deve ser tratada, a dor aguda tratada de maneira inadequada é uma das principais causas de cronificação. Então, pessoal, esse aqui é um ponto importante que a gente tem que conversar sobre a questão articular. Se você quer evitar que sua chikungunya cronifique para dor, trate bem o início da dor. Não fique com dor, evitando ir para o médico, tudo. Entre com a medicação necessária para que você consiga ter o menor nível de dor possível. Isso é um dado objetivo do Ministério da Saúde, que diminui o risco de cronificação nos momentos mais importantes dessa apresentação, para você entender como é que você tem que fazer em relação à aferição da dor e a medida de o que fazer. Então, a escala analógica é o que a gente usa, né? Se você tem uma dor leve, moderada ou intensa, tá? E você tem, para cada fase, você tem que lançar mão de terapia escalonada, tá? Aqui são dados mais médicos, mais da parte de técnica, que eu vou pular, tá? Exames laboratoriais. Conforme a classificação, diante de um caso suspeito de chikungunya, o hemograma deve ser solicitado obrigatoriamente para os grupos de risco. A gente comentou, não precisa fazer laboratório para pessoas sem risco. Agora, grupos de risco é obrigatório você solicitar, tá? Conduta, eu tenho que fazer algum antiviral? Não, tá? Terapia de suporte inicial, suporte sintomático, hidratação e repouso, é isso que você precisa, tá? Não posso prescrever anti-inflamatório, ou seja, esse que é outro momento muito importante da apresentação, não se pode fazer anti-inflamatório na chikungunya, bom? Você tem que lançar mão de analgésicos, tá? Na fase aguda, os anti-inflamatórios não devem ser prescritos devido ao risco de sangramento aumentado. Então, não se faz anti-inflamatório no contexto agudo de virose. Você tende sempre a passar analgésicos, tá bom? Qual analgésico que eu devo prescrever para tratamento de chikungunya? Na dor leve, ou seja, escala subjetiva de dor, que é de 1 a 10, você tem 1 a 3,
dipirona e paracetamol resolvem, tá? Geralmente são dores mais fracas que você consegue manejar só com analgésico simples, tá? Aqui ele fala da dose, eu não vou entrar nesse mérito. Na dor moderada, as duas doses devem ser prescritas conjuntamente. Então, você pode intercalar dipirona com paracetamol. Por quê? Porque eu não posso lançar mão do anti-inflamatório, então eu procuro associar analgésicos, tá? E para pacientes que você tem dor realmente forte, acima de 4, persistente, você pode necessitar de drogas endovenosas, então tem que ir para emergência tomar remédio, tá? Se a dor persistir, independentemente da forma e das suas comorbidades, você tem que entrar com opioides mais fortes, seja na veia, seja de forma oral. Lembrando que uma das maiores causas de cronificação é você não cuidar da dor de maneira adequada nesse início. Aqui, no caso de dor intensa, tá? Fazer, inclusive, 2 analgésicos, que é o tramadol, que a gente já comentou. Faço corticoide na fase aguda da chikungunya? Muita gente está perguntando isso. O corticoide, ele é uma droga que não deve ser usado na fase aguda. Muitos reumatologistas estão passando corticoide em outras fases, mas na fase aguda não tem indicação de corticoide, devido aos riscos de complicação que essa droga pode gerar. E eu também não devo passar nenhum tipo de anti-inflamatório para o meu paciente. Se eu sou paciente leigo, não devo comprar um anti-inflamatório na farmácia e tomar. Então, conduta na chikungunya agudas é terapia de suporte, hidratação, repouso. Você pode e deve tratar bem a sua dor, mas com analgésicos. Inicia com dipirona simples, não resolveu, associa dipirona e paracetamol, não resolveu, vai para o tramadol, tá? O tramadol é uma boa escolha também quando você tem suspeita de dores neuropáticas, aquela dor da agulhada que eu comentei, né? Aquela dor mais difusa. Então, você pode utilizar também o tramadol como opção. Também você tem a codeína e a oxicodona. Todos eles são classes de opioides, precisa da prescrição médica para conseguir fazer a medicação. Cerca de 30% dos pacientes podem ter caráter neuropático. Aquela sensação de agulhada, aquela sensação de uma dor mais imprecisa, como se tivesse um choque, uma dor em choque, sensações de agulhadas, uma sensação muito mais imprecisa do que aquele dor e edema na fase aguda que a gente comentou, tá? Quando você tem muita dor neuropática, a gente acaba associando algumas outras medicações, entre elas a possibilidade da amitriptilina. O protocolo ele fala de amitriptilina, gabapentina, tá? Existem outras medicações para dores neuropáticas, tá? A gente usa muito a pregabalina, mas aqui ele cita bem mais a amitriptilina como estudo para chikungunya, tá? Que é o quadro resumo. Em relação à compressa, você deve fazer compressas? Sim. E qual o tipo de compressa? Esse é um dado interessante aqui do protocolo. Recomenda-se a utilização de compressas frias como medida medida analgésica nas articulações acometidas em torno de 20 minutos de compressa de 4 em 4 horas. Tá? Então, assim, a compressa fria na chikungunya parece ter melhor resultado do que a parte de compressa morna. Tá? É necessário uma hidratação de 2 litros de líquido em 24 horas, então a caprichar na hidratação, né? Avaliação e tratamento dos pacientes nas fases subaguda e crônica, tá? Na fase crônica, observando 3 grupos de pacientes: aqueles que têm manifestação dolorosa mínima, aqueles que têm um quadro que se mantém inalterado, mantém a dor, e aqueles que têm um grupo menor de doentes, na qual se observa o aumento da intensidade das manifestações. Tem aquele paciente que tem minimamente dor, tem aquele paciente que se mantém e tem aquele paciente que piora, né? Então, é isso que a gente tem que entender. O uso do corticoide ele é indicado na fase subaguda ou crônica. Então, lembra que tem muita gente tomando corticoide para chikungunya, mas existe um momento para isso. Naqueles primeiros 7 dias, naquela fase febril, não se deve utilizar corticoide. No entanto, na fase subaguda, ou seja, passou desse período febril, diminuiu a febre, aumentou a dor articular, eu já estou na fase subaguda, aí talvez o corticoide tenha uma boa ação. E na fase crônica, quando você passa de 3 meses de queixas, né? Então, o corticoide ele ajuda muito a tratar dor moderada, né? A medicação padrão é a prednisona, que é uma medicação super
difundida aí, né? E a dose tem que ser anti-inflamatória, menor do que 0,5 mg por quilo peso dia. A corticoide abaixo de 0,5 mg, ele é anti-inflamatório, e acima de 0,5 ele é imunossupressor. Então, assim, a gente tem que ter cuidado na dose também, sempre buscar prescrição médica. A dose inicial deve ser mantida por até 21 dias, tá? Na fase subaguda e crônica, em virtude das medicações que estão associadas a efeitos adversos, é bom fazer um acompanhamento com o laboratório. Como você vai usar corticóide por longa data, algumas outras medicações que a gente vai comentar, hemograma, glicemia, ureia, o laboratório. Você tem que ter um acompanhamento médico, na verdade, e quem faz esse acompanhamento, principalmente, é o reumatologista. Apesar de inexistência de estudos de comparação de eficácia entre metrotrexate e hidroxicloroquina e chikungunya, optamos por recomendar no tratamento desta doença a hidroxicloroquina como primeira escolha. A cloroquina ela teve muito debate no Covid e tudo, mas na chikungunya ela já é mais bem estudada e já está nos protocolos. Portanto, pessoal, hidroxicloroquina é uma boa droga para você utilizar na fase crônica da doença. Então, fase aguda, suporte, hidratação, medidas mais analgésicas, e na fase crônica, mantém-se os analgésicos e adiciona-se o corticoide e a hidroxicloroquina. Quem ele fala da dose, eu vou pular essa parte, até porque quem estiver usando hidroxicloroquina com certeza está com acompanhamento médico. Tá bom? Os medicamentos para dor estão listados na classe 3, a gente já comentou todos, né? Só passando para vocês: tramadol, codeína, amitriptilina, gabapentina, né? Anti-inflamatório mais na fase crônica, né? Não se faz na fase aguda, e o corticóide da mesma forma juntamente com a cloroquina. Tratamento não farmacológico, tá? Falando agora do protocolo do Ministério da Saúde, na parte de tratamento não farmacológico. O tratamento fisioterápico deve ser considerado desde a fase aguda da chikungunya, ou seja, reabilitação física muscular desde o início, pessoal, podendo ser associadas sempre à crioterapia. Então, gelo melhor do que calor, tá? Apesar de a fisioterapia ser indicada nas 3 fases, na fase na fase subaguda e crônica, ela tem mais utilidade, obviamente, que eu preciso reabilitar meu paciente. Esse paciente não pode perder massa magra, ele tem que ter performance articular para que evite ter danos articulares persistentes, tá? Na fase de dor e edema, você tem que fazer mais exercícios, né, mais de boa, mais tranquilos, regressão de edema, né, e princípios de proteção articular. Na parte de quando você está mais cronificado, você tem que controlar a dor do seu médico com corticóide, com hidroxicloroquina, com analgésicos, e fazer atividade física diária, gradativo, respeitando sempre o limite da dor. Importantíssimo essa parte de orientação da parte muscular. Aqui ele fala mais dos protocolos e da parte de referência no final da apresentação. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente está tendo muito caso de chikungunya nas emergências traumatológicas no Brasil inteiro. Então, assim, se existe surto de Covid que a gente tem que se preocupar, a gente também tem que se preocupar com outras viroses. Algumas atenções especiais são importantes, né? Aquele grupo de risco, acima de 45 anos, sexo feminino. Quem já teve um quadro agudo com mais dor, existe uma chance de você ter uma cronificação maior. Abaixo de 2 anos também é uma outra preocupação. Cuidado com a gestante no último trimestre, principalmente no periparto, aumenta o risco. Quem deve dosar laboratório é quem tem fator de risco e quem está na fase mais grave da doença, né, cronificada da doença. Tratamento de suporte inicial, sempre com hidratação, repouso e analgésicos, não fazer corticóide, não fazer hidroxicloroquina ou nenhuma outra droga mais agressiva na parte inicial. Fase subaguda crônica, eu já inicio corticóide, já inicio hidroxicloroquina e sou acompanhado principalmente com um reumatologista, um ortopedista e um fisioterapeuta. Então é isso. Espero ter ajudado vocês. É um problema de saúde pública, então eu trouxe esse apanhado geral de uma fonte confiável de informação, que é o protocolo do Ministério da Saúde. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.